Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu trago um assunto muito importante e que eu tenho certeza que você que tá aí, que acompanha o canal, vai gostar bastante e deve ter muita dúvida sobre isso, que é sobre pincéis para pintura facial. Isso mesmo pessoal, isso era uma dúvida comum também pra mim quando eu comecei. Que tipo de pincel usar, que numeração, o que um pincel faz, o que o outro faz de diferente, quais as técnicas utilizadas para cada um. Então pessoal, se você quer aprender um pouco mais, quer mais dicas de como tá usando, é só você continuar assistindo. Ah, e um recadinho, assiste o vídeo até o final, eu tenho um recado muito importante para vocês que acompanham o canal, tá? Então vamos lá? Bom pessoal, uma coisa muito importante para vocês estarem adquirindo seus pincéis é vocês terem uma coisa em mente. O pincel que a gente usa para pintura facial, ele tem que ser firme, porém ele tem que ser macio. Por quê? Porque é um instrumento que a gente vai estar utilizando na pele. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que ser bem maciozinho ao toque, mas ele tem que ser firme. Não adianta nada você ir lá e comprar um pincel bem baratinho, desses de papelaria que usa pra escola, que ele vai deitar e ele vai ter as cerdas duras, tá? A respeito das cerdas, você pode tanto estar usando o de cerdas naturais como o de cerdas sintéticas. Vocês só tem que estarem atentos realmente a esse quesito que eu tô falando pra vocês. Eles têm que ser macios, tá? Nada de ficar cutucando o rosto por aí do pessoal, tá bom? E eu vou estar mostrando pra vocês cada tipo de pincel e pra que serve, como a gente utiliza cada um deles, tá? Eu vou estar demonstrando com algumas pinceladas pra vocês já terem uma ideia de como vocês podem estar usando e aplicando as técnicas com os pincéis certos, tá bom? Bom, pessoal, eu vou estar começando a explicar pra vocês a respeito do pincel filete. O pincel filete é um pincel assim, ó, bem preciso, é bem fininho, é como se fosse uma agulhinha, sabe? A cerda deles é bem fininha, bem pontiaguda e ele serve para estar fazendo detalhes mais delicados, mais precisos, tá? Então quando a gente precisar contornar alguma coisa mais delicada, a gente vai sempre estar usando o pincel filete. Eu vou estar falando agora do pincel redondo. Ele é muito versátil, a gente usa tanto para fazer linhas, para fazer arabesco, gotas, flores, então é um pincel assim essencial para pintura facial. Isso, a gente consegue desenvolver várias técnicas utilizando um modelo de pincel. Esses pincéis aqui, ó, que eles possuem a base dele bem gordinha, mas ele vai se afunilando aqui no finalzinho e ele fica com uma pontinha mais fininha. Então, esses pincéis, eu vou ter várias numerações, então eu tenho alguns aqui, ó, tá? Essa linha aqui, especificamente, que é essa linha azulzinha da Keramic, eu uso, que eu acredito que vocês já devem até ter visto nos vídeos, eu uso mais eles pra tá fazendo as florzinhas, né? Que é essa aqui, essa linha aqui. Então, ela vai desde o 2, o 4, o 6 ao 8, tá? Eu consigo estar fazendo florzinhas. Aí eu vou ter outra linha que eu utilizo mais pra estar fazendo gotas e arabescos, que é essa linha de pretinho aqui. E inclusive, pessoal, o pincel redondo a gente consegue estar fazendo contorno também. Então a gente não utiliza somente para estar fazendo algumas técnicas específicas, porque com a pontinha do pincel eu consigo deixar um traço mais fininho e fazer uma linha mais fina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pincéis chatos ou pincéis retos. Que como o nome diz, ele é todo chatinho, ó. Se você ver aqui, ele é fininho, né? Nessa parte aqui. E na base dele inteira assim, ele é reto, tá? Então, com esse tipo de pincel, a gente consegue estar usando algumas técnicas americanas, que é aquele one stroke. A gente consegue estar fazendo rosas, consegue estar fazendo pinceladas de carga dupla. E aí desse tipo de pincel, a gente também vai ter várias numerações, ó. Tá? Desde os mais grandinhos até os mais fininhos.
Depois eu vou ter os pincéis chanfrado ou angular, que é como se fosse o pincel reto, só que ele tem essa base aqui na diagonal, né? Então, ele é muito legal porque, como ele é deitadinho assim, ele acompanha a anatomia, então fica um pouco mais fácil do que o pincel chato pra gente tá fazendo algumas técnicas. Então, eu tenho também várias numerações do pincel chato, tá? Desde o mais fininho, pra tá fazendo detalhes, até os mais gordinhos, tá? A numeração varia bastante também. Inclusive, logo mais eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse pincel aqui, de como a gente tá fazendo um contorno de borboleta, que é uma dica da minha amiga lá do Rio Grande do Sul, Aline Pacheco, e assim, aliviou muito a minha vida, porque eu fazia de uma maneira que eu tinha que estar repassando a técnica. Então, eu vou mostrar pra vocês logo mais como a gente pode estar utilizando o pincel chanfrado no contorno da borboleta, tá, pessoal? Vou ter também o pincel língua de gato, tá? Que são esses pincéis aqui, ó, que eles são como o pincel chato, fininho, desse lado, mas ele é arredondado nas pontinhas. Então, esse pincel aqui, ele é muito bacana, tanto pra você aplicar altas coberturas no rosto, ou para você fazer a região dos olhos aqui, que é bem profunda, que a anatomia fica um pouco mais difícil de estar acompanhando com um pincel comum, por conta de cutucar. E como ele é arredondado, ele acompanha essa anatomia do rosto. Ele é muito interessante porque ele não deixa tantas marcas. Como ele tem essas bases arredondadas aqui, a gente consegue estar fazendo aplicações menores, criando desenhos no braço, na mão. Então eu utilizo muito para isso, tanto para cobertura no rosto, né, esses maiores, quanto para fazer pequenos desenhos no braço, na bochecha, eu uso esses daqui. Vou ter também os pincéis de maquiagem social. Esses pincéis eu uso ou para aplicação de glitter ou realmente para esfumar, né? Dependendo da maquiagem que eu vou fazer, eu uso pancake ou realmente uso sombras para complementar a maquiagem. Então eu uso esses pincéis também. Então, se você já tem por aí, pode reaproveitar, que ele é bem legal também. Uso o de blush, né, quando a gente tá utilizando pó translúcido ou quando cai glitter, alguma coisa, pra tirar algum excesso de maquiagem. Ou de repente, se você for fazer alguma maquiagem de rosto, você tá usando ele também. E sobre o recadinho, né, que eu fiquei de passar pra vocês, aquele recadinho importante, é que eu tive pensando, né, como eu venho recebendo muitas maquiagens do pessoal que tá acompanhando o canal e tá reproduzindo essas maquiagens, eu tive uma ideia. Achei muito legal, uma maneira de estar incentivando vocês a treinarem, né? E também uma maneira de estar divulgando vocês que estão aí, que estão batalhando, que estão lutando. Vai ser chamado de Arteiro da Semana. Como que vai funcionar? Uma vez na semana eu vou estar colocando na minha fanpage uma maquiagem que foi reproduzida aqui do canal, tá? Que vocês aprenderam aqui comigo. Pode ter alguma variação, alguma coisa que vocês queiram colocar de vocês, mas então eu vou estar escolhendo uma maquiagem para eu estar divulgando. As fotos que tiverem sendo enviadas pela minha fanpage lá na mensagem, ou então se você de repente me marcar, você deixa a foto em público que eu compartilho diretamente na minha fanpage. Pode ser a maquiagem daquela semana ou de repente de uma outra maquiagem que você viu e aprendeu aqui no canal. Combinado, pessoal? E espero que vocês tenham gostado dessa dica e dessa novidade que eu tenho pra vocês. Se ficou alguma dúvida ainda sobre pincéis ou sobre técnicas, algum tipo de técnica, eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários pra mim estar verificando o que é de interesse pra vocês também, tá? E um beijo bem carinhoso pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!